O programa Cultura e Informação, e agora o Marilson vai falar sobre o novo projeto do programa Cultura e Informação. É isso mesmo, Marcelo. A gente, pela circunstância de pré-candidatura, a gente teve o norte de chamar essas pessoas que têm a pretensão de administrar a cidade e convidar para fazer essas entrevistas aqui. E aí, por isso, a gente focou na questão política partidária, né? Querer saber das pessoas, dos candidatos, quais eram as suas intenções em relação à administração do município. E por isso a gente se voltou para essa questão política. Aí agora a gente vai querer que o programa se direcione a uma outra visão, que é a visão socioeconômica, né? E aí então a gente pensou em fazer esse projeto, eu, Marco Antônio, Marcelo, nós nos reunimos e achamos de comum fazer esse projeto, que é o seguinte: realizar um ciclo de entrevista com as pessoas em que a gente acha, ou então sugestão de todos vocês, os ouvintes, que essa pessoa pode contribuir com as suas ideias sobre o assunto desenvolvimento socioeconômico. Essas pessoas que têm uma ideia, têm um projeto, que possa traçar uma estratégia, que possam contribuir para esse tema. E nós, do programa Cultura e Informação, nos candidatamos a estimular as pessoas a se interessarem, a falar sobre esse tema, que é o desenvolvimento socioeconômico. E para isso, a gente vai adentrar em algumas especificidades que tratam sobre essa questão, que é a questão da geração de emprego, a renda, o trabalho, as relações comerciais, as parcerias do público e do privado, turismo e lazer, aquicultura, né, a questão da pesca, manejo, desenvolvimento tecnológico, o meio ambiente, através da sustentabilidade, o extrativismo, o setor primário, o setor secundário, ocupação extrativista, ou ocupação produtiva, né, modelos de criação de animais e tudo. Trazer essas pessoas que têm alguma ideia que possam desenvolver o nosso município social e economicamente. A ideia basicamente é essa. Beleza, Marilson, muito bem. Esse é o projeto. Vamos começar com o Branco, né? O Branco que já foi madeireiro, né? Hoje já foi empresário, então ele vai poder compartilhar algumas informações bacanas aqui com o povo, né? E por que você estava aí, né? Não, é porque tu estava balançando na cadeira e eu imaginei tu caindo. Aí me deu um ataque de riso. Olha só, agora vamos começar, vamos tratar sobre aquele assunto, um dos assuntos que é muito polêmicos e muito delicado de a gente falar, que é sobre o estupro. A gente já havia anunciado, né? Vamos falar sobre isso. A gente conta com a participação e opinião do ouvinte. A gente vai deixar o nosso número aqui, é o 991573438. A gente também pegamos opiniões de pessoas que nos acompanham em outros lugares do país, com profissões diferentes e visões diferentes, né? A gente vai começar falando para vocês o que é o estupro. Que o estupro é todo ato libidinoso onde há penetração ou não, que na linguagem técnica a gente trata como conjunção carnal, e que é feita sem o consentimento, que é o mesmo que vontade da outra pessoa. O estupro, ele está previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro, e no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É considerado um crime hediondo. Então vamos ver aqui o que diz a CPB, que é o Código Penal Brasileiro. Artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. É qualquer indução ao sexo, à pornografia. A pena pode ser de 6 a 10 anos, mas acredito que com esse ocorrido que houve no Rio de Janeiro, né, Marilson? Essa pena vai aumentar bastante. Por enquanto, a gente não tem atualização aqui, mas o Dr. Marco Antônio aí está ouvindo a gente, ele pode nos ajudar. Bom, se essa conduta resulta em lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, a pena pode chegar de 8 a 12 anos. E se a conduta resultar em morte,
a pena é de reclusão de 12 anos a 30 anos, ou seja, a pena máxima, né? No Brasil, o máximo são 30 anos. O estupro também pode ser coletivo, quando envolve mais de um agressor, também incluído aquelas pessoas que participam indiretamente do estupro coletivo, como, por exemplo, pessoas que facilitam a prática desse estupro e pessoas com participação indireta no crime. No caso dessa garota lá do Rio de Janeiro, vai envolver o dono da casa, né? Pode envolver vai envolver quem estava filmando, quem divulgou. Então isso é participar de forma indiretamente. Também existe um outro tipo de estupro, chamado estupro de vulnerável, que se caracteriza pela prática de qualquer ato libidinoso com uma menor de 14 anos ou menor, ou com uma pessoa de qualquer idade que por algum tipo de enfermidade ou deficiência mental não tem discernimento e não pode oferecer nenhum tipo de resistência a esse ato. Há outros casos onde o agressor tem uma certa autoridade sobre a vítima. No caso daqueles estupros ou abusos sexuais que acontecem dentro de casa, né? Que quando o agressor é o pai, é o padrasto, alguma pessoa que de alguma forma tem uma certa autoridade, uma autonomia sobre a vítima. Acontece isso muito no trabalho também, né? Alguns exemplos disso. Eu também trouxe alguns dados do Ministério da Saúde, né? Dando alguns dados de características sobre o estupro, onde 88% das vítimas são mulheres, uma grande maioria, e mais da metade desses 88% são pessoas abaixo de 13 anos. Os agressores, na grande maioria, 93% são homens, 51% dos indivíduos são negros ou pardos, 12% apenas já tinham sido casados. 24% dos agressores são os próprios pais ou padrastos, 32% são amigos da família e conhecidos da vítima, e 70% desses estupros vitimizam principalmente crianças e adolescentes. O indivíduo desconhecido passa a configurar paulatinamente como o principal autor do estupro à medida que a idade da vítima aumenta, ou seja, quanto mais velho a vítima, mais desconhecido é o agressor. Porque mais na frente a gente vai ver que crianças mais novas, elas na maioria das vezes são violentadas sexualmente por pessoas mais próximas dela e não desconhecidos dela. Aqui um outro dado aqui do Ministério da Saúde é o seguinte: quando o agressor é um desconhecido da vítima, ele usa da força corporal e corresponde 49%. Em seguida vem a ameaça, 41%. O maior local onde ocorre o estupro é dentro da própria casa e corresponde a 55%. Ao todo, fazendo um geral, acredita-se que cerca de 527 mil pessoas são estupradas no Brasil por ano, e apenas 10% dos casos chegam aos conhecimentos das autoridades. Marilson, você tem alguma coisa a dizer aí sobre... Vamos pegar como exemplo esse caso que aconteceu no Rio de Janeiro, né, dessa garota, né, que existem vários pontos de vista, daqui a pouco várias opiniões sobre aquele caso, e a gente vai ler aqui daqui a pouco, né, do que tu acha? No dia da reunião a gente falou sobre isso, né? Eu quero saber qual foi a tua opinião, se a família deve ser responsabilizada, se a menor facilitou com que isso tenha ocorrido, etc. Eu quero a sua opinião, por favor. Em relação à questão desse ocorrido, eu acho que quer dizer, falar da questão de responsabilidade dos pais em relação a esse ato de estupro, eu acho que não deve ser associável, não. Porque querer um pouco desviar, na minha opinião, a questão da violação do crime feito ali para justificar de uma certa forma, procurar vincular alguma pessoa, alguma questão que possa ter feito aquilo, alguma justificativa. Eu acredito que a responsabilidade da família existe, mas que a gente tem que separar a responsabilidade da família
com o ocorrido, que já é uma outra história. Mas a falta mas a falta de responsabilidade, né, não está associada à consequência desse crime. Ou seja, se a família fosse mais responsável, se impusesse limites a essa adolescente desde o início, não poderia ter evitado isso, porque não foi um desconhecido. Apesar dela já ter 16 anos, eram namorados, eram amigos, entendeu? Não eram pessoas tão desconhecidas. E ela foi até o local não foi dentro da casa dela, o estupro não aconteceu dentro da casa dela, né? Ela chegou no ambiente deles. Você acha que isso aí não... Não, eu acho que quem poderia ter evitado isso é os criminosos, e claro, somente eles poderiam evitar isso. A questão da jovem querer indicar que ela buscou uma zona de risco, isso eu prefiro não pensar nessa perspectiva, assim. Eu creio que quem poderia ter evitado isso são os criminosos, de ter feito um absurdo desse e desassociar essa questão. Estou sempre pequeno, calma. Desassociar essa questão do criminoso com a vítima. Não, é claro que a questão da vítima ter uma conduta estranha, que buscasse certos... fora dos padrões, né? Periculosidade, provavelmente aumenta o risco dela de sofrer certos tipos de situações, né? Uhum. Mas tu acredita que ela poderia ter evitado isso? Ou ela foi 100% vítima, ela estava completamente inocente, não sabia que aquilo poderia acontecer, mesmo ela estando divulgando nas redes sociais e tudo mais? A minha ideia é não entrar nessa questão de entrar em zona de risco ou não. Eu quero ver a questão do crime e buscar punições para essa prática, porque sempre que um crime dessa natureza ocorrer e a gente for julgar, entre aspas, essa pessoa, porque ela frequentou aquelas pessoas, porque que ela agia de uma certa forma ou em detrimento de outro, eu acho perigoso, e a gente pode entrar na verdade não é nem julgar o que as pessoas, essas opiniões que eu vou ler aqui daqui a pouco, não é nem questão de julgar, né? Dá para caracterizar de que ela poderia ter evitado. Não estamos julgando ela, ninguém que está criticando, né? Quem vê por outro lado acha que está defendendo os agressores, mas quando a gente dá essa opinião é no sentido de tentar enxergar uma forma de ter evitado, e não de dizer que ela é culpada. Eu entendi, mas é aquela questão, né? A gente não pode ser atropelado dentro de casa, a gente não pode... até acontece a gente pegar uma bala perdida dentro de casa, mas a probabilidade é menor, mas eu acho que não é por aí o caminho a se pensar, né? Tá, eu vou ler aqui algumas opiniões que a gente pegou de várias pessoas, a maioria não são daqui. Vamos lá. Karen Vasconcelos, 27 anos, professor do ensino infantil, e a opinião dela sobre, em especial, o caso que ocorreu no Rio de Janeiro é o seguinte, abre aspas, fala dela: ela se expôs a esse crime sem dúvida, mas no momento em que ela disse não, entre aspas, né, eu acredito que seja aquele não querendo dizer sim, que a gente já até estudou sobre isso, né, já virou um estupro, pois foi forçada a ter relações com outros. E os pais têm um pouco de culpa também pela liberdade que deram a ela. Então, ou seja, o que é que ela quer dizer? Se os pais fossem mais rigorosos, mais presentes, talvez ela não teria certos tipos de amizade. Vamos ver aqui. Vânia Maria, bióloga, 44 anos. Que fique bem claro que foi um estupro de acordo com os olhos da lei. Mas se formos buscar a vida social dessa moça, ela estava ciente do que estava querendo. Inclusive, divulgou nas redes sociais que queria transar com 50 homens. Verdade ou não, isso não é postura de vítima. Como já disse antes, aos olhos da lei ela foi vítima. De acordo com as imagens do vídeo, suas genitálias não estão dilaceradas, apenas avermelhada com uma vagina de uma atriz pornô. Quanto à família, também é responsável, pois claramente é ausente e deixa a filha viver como se não tivesse pai nem mãe.
Caso não tenha família, tem a lei que ampara e deve tomar uma atitude. O que você acha sobre esse comentário aí? Esses dois comentários são errôneos? Não concordo. Não concordo. É porque procura justificativa, procura uma culpabilidade na menor. Não, eu já falei, não é procurar nada, não é procurar culpado. Os culpados são os agressores, sim. Mas a questão é de evitar. Não, entendi, mas eu não concordo. Ok, vamos lá. Gerli Rufino, empresária, essa daqui de Paunê. Na minha opinião, ela não foi estuprada. Porque uma mulher que tenha sido estuprada por aquela quantidade de homens ainda estava na cama. E outra, assisti uma reportagem com ela e achei uma história sem sentido, onde ela diz não lembrar que foi estuprada. Será que essas pessoas aí que estão dando a sua contribuição aí vai ser autorizante a divulgar essas opiniões? Não, eu perguntei, claro, perguntei isso do dia. Bom, Alexandra Andrade, 28 anos, médica. Acho que não foi estupro propriamente dito. Tipo, foi estupro porque eles fizeram com ela desacordada. Mas ela quis. O histórico dela me ajudou a pensar isso. Ela é usuária de drogas, frequenta bailes e se envolve com pessoas desse grupo. Então, pra mim, tudo indica que ela fez isso em troca de drogas. A família também foi ausente demais para que a adolescente chegasse nessa formação moral. Faltou limites e cobranças. Foi mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Ou seja, todos essas quatro pessoas aqui, inclusive mulheres, são mulheres, né? Disseram que a família sim tem uma certa responsabilidade. A responsabilidade que a gente fala é aquela: impor limites, ser mais presente, participar da educação moral da pessoa. Agora aqui, ó, o André Silva, 32 anos, advogado. Advogado, olha aí, já é uma opinião completamente diferente delas. E é homem. Ao meu ver, ela não facilitou nada, porque entendo que um ato ou um fato não pode servir de justificativa para outro, ainda mais numa barbárie dessa. Acho que o fato em si já é um sofrimento tamanho diante do acontecido com o adolescente, ainda que o ato tenha sido cometido à noite, ou seja, depois do horário permitido pela legislação para menores de idade, desacompanhado por um maior responsável. Contudo, é um fato de relevância social e moral nacional. Isso acaba levando a sociedade a fazer um juízo de valor antecipado. O que podemos fazer é apoiar a justiça e, sobretudo, a vítima e a família. Mas acredito eu que tentar partilhar a culpa com a família e entre os que de fato praticam esse ato é, no mínimo, tentar minimizar a barbárie que eles praticam. Concorda, né? Concordo. Já balançou a cabeça aí, né? Vamos, qual a sua opinião aí? Tua? É o que eu poderia, ele me representou no texto dele. Eu concordo plenamente com o que ele falou. É isso. Tá, você fazer uma pergunta aqui pra ti agora. Eu já fiz até pro Marco Antônio, pelo que a resposta que ele deu parece que é tudo igual. É diferente uma vítima de estupro com 6 anos para uma de 16 anos? Diferente em que sentido? A vulnerabilidade é diferente? Sim. Sim. Pô, a menor, a questão da defesa, eu pelo menos eu compreendo que é mais vulnerável nesse sentido de defesa, de poder ter o discernimento do que está acontecendo. Nesse sentido, eu acredito que a vulnerabilidade é maior. Pode falar. É isso. A vulnerabilidade se torna maior por conta da idade ser menor. A 16 anos já tem um entendimento, tem um psicológico, vamos dizer assim, já mais avançado, tem conhecimento do que é certo, do que é errado. Pelo menos é o que até a legislação eleitoral diz, né, que a pessoa que diz isso aí não pode votar, de hoje não pode. Pois é, mas aí se a maioridade penal tivesse diminuído para 15, por exemplo. E aí da noite pro dia a gente ia achar que ela já não era mais vítima, era responsável. Entendeu o que eu quis dizer? Por exemplo, hoje a lei baixou a maioridade penal para 15 anos. Amanhã a menina é estuprada com 16.
Então ela já deixa de ser vítima só porque a lei mudou. Todo estupro pode ser 60 Não, mas anos. no caso dela, a gente vê na circunstância dela. Não, mas vê na circunstância dela, porque ela divulgou e tudo, né? Pelo que ela divulgou nas redes sociais, ela tinha intenção de fazer aquilo. Mas, né, de repente desandou, a coisa desandou, o vídeo vazou. Acredito que se esse vídeo não tivesse vazado, ela não teria denunciado, entendeu? É isso que eu quero dizer. Tu acha que iria mudar de vítima da noite pro dia, assim? Mas eu não entendi a pergunta, porque sempre existe vítima em questão de estupro. Não, eu sei, mas no caso dela, é porque tu não tá entendendo, no caso dela, parece que ela queria que isso acontecesse, esse cenário acontecesse. Só que a coisa desandou porque o vídeo vazou, entendeu? E causou uma repercussão nacional. Então, daí que saiu a denúncia. Não foi porque ela mesma quis fazer a denúncia, foi porque vazou. Então, a primeiro momento foi, eu não vou usar aquela palavra do sexo grupal, mas ela queria que aquilo acontecesse. Ela tinha intenção daquilo. Isso, eu ia falar outra palavra. Entendeu? Mas a gente... Então foi consentida, essa suruba doida aí foi consentida por ela. Mas a lei passou por cima porque ela é de menor e o vídeo vazou, entendeu? Não, acho que tu tá compreendendo errado. Se uma pessoa maior, de, sei lá, 30 anos, quer fazer uma suruba, ela foi para fazer aquele ato e foi violentado neste ato, é caracterizado o ato de crime. Olha o doutor Marco Antônio ligando aqui, ele sabe quem tá filmando, né? Marco Antônio, meu caro colega, a gente está filmando com meu celular, eu não posso atender a sua ligação, mas você pode dar pro Marcelo, então mandar uma mensagem aí para ele, e já está aqui no nosso... ele vai querer estúdio. Ele vai querer dar a opinião dele aqui. A gente vai até 2 horas da tarde. Olha só o que a Constituição Federal diz e o ECA a respeito da responsabilidade da família. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O ECA, artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Tá vendo? Ok. Tu vai falar assim, né? Isso diz o ECA, eu não quero mais falar sobre essa questão aí, porque eu acho que as pessoas já entenderam o meu posicionamento, assim como o teu, né? E é o que o ECA diz aí, a gente deve respeitar acima de tudo, porque é a lei vigente que trata a respeito dessas questões de crianças e adolescentes, né? Que uma lei mais específica. Quer dizer a idade, a criança de 0 a 12, né? Isso, 12 incompletos. E adolescente entre os 12 e 18. O artigo 133 diz assim: abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade por qualquer motivo incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono. Pena de 6 meses a 3 anos. Bom, acho que isso aqui não... Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde da criança sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis. Isso aqui tem a ver com a responsabilidade da família também. Agora vamos falar aqui sobre algumas identificações. Que horas são agora? Agora são 12h43, né? Vamos lá, vamos acelerar o passo aqui um pouco. A identificação do abuso sexual. Verificando se há lesões em partes do corpo do menor, como mordidas, arranhões, sangramentos, principalmente nos braços e nos ombros. Também é importante perceber se quando você pergunta ao seu filho sobre essas marcas, eles respondem com uma explicação que não faça sentido ou que pareça uma desculpa para esconder outra explicação. Ou outra característica disso são menores que evitam o ambiente familiar.
Também crianças com um fraco ou nenhum relacionamento com seus pares, né, sem fazer amizade, e, tendo essa dificuldade de estabelecer algum tipo de vínculo de amizade ou de relacionamento, e com uma falta de participação nas atividades escolares. Crianças também que fogem de casa, que evitam um ambiente do seu lar, evitam algumas pessoas da família. Crianças com sérias alterações no sono, pois em geral os abusos são feitos na cama. E isso estabelece um medo de dela dormir e sofrer algum tipo de ataque. O agressor geralmente faz com que a criança participe do abuso, fazendo ela acreditar que aquilo nada mais é do que um jogo divertido, uma troca de carinho. Ele frequentemente sabe o que agrada às crianças e as recompensa ou subordina. Em muitos casos, o agressor abusa sexualmente da criança a fim de se satisfazer as suas necessidades, tais como desejo de sentir-se importante, poderoso, dominador, admirado e desejado. Infelizmente, na maioria das vezes, a criança guarda segredo de tais abusos e o agressor consegue dela isso, usando as seguintes estratégias. Por exemplo, mencionando a irritação de outra pessoa. Aí, como exemplo, se você contar isso para sua mãe, ela vai ficar muito irritada ou brava com você. Mencionando a separação. Se você contar isso para alguém, vão te mandar embora de casa, por exemplo. Mencionando um alto prejuízo. Se você contar isso para alguém, eu vou te matar. Mencionando fazer mal a alguém. Se você contar isso, eu mato a sua mãe, por exemplo. Então, isso são algumas estratégias que o agressor faz contra a vítima, chantageando, né, Marius? Importante você tá falando dessas questões assim, porque infelizmente essas questões de abuso com criança e adolescente como você já falou, é uma coisa mais intrafamiliar, né? E as pessoas que estão nos ouvindo... Que é chamado de quê? Intrafamiliar? Não, o abuso sexual intrafamiliar também é chamado de incesto. Isso. Em relação entre parentes. Membros da mesma família. Isso. E as pessoas que estão nos ouvindo podem ter identificado alguma fala dessa, né? Assim, ou então algum ato estranho de um menor, de um maior, né? Uhum. Isso é importante, estar atento. Também faltou expor algumas opiniões aqui de outras pessoas, inclusive do conselheiro. Perguntei de conselheiros também sobre esse ato, mas o tempo não permite. O que deve fazer uma família, ou um adolescente ou um menor, que se identificou nessa situação, né, que muitas das vezes passa por situações como essas, mas não acredita que aquilo seja um abuso, né? Então, o que deve fazer? Deve procurar quem, por favor? Fala aí para quem está nos ouvindo. No caso da mãe, os responsáveis pela criança deve acreditar acima de tudo na criança, claro, né? Deve acreditar em cima da criança e não... Mas com cuidado, né? Porque tem crianças também que não são tão inocentes assim, né? Sabe mentir também, né? Sim, mas procurar acima de tudo... minha forma de analisar é que deve acreditar acima de tudo nas crianças e também procurar o conselho tutelar, um aconselhamento, uma orientação, procurar o CRAS, procurar um assistente social, para estar adentrando de uma forma mais delicada em relação do que possa ser comum o convívio familiar dessa criança, como que é, como que não é, né? Todo esse olhar mais atento pode fazer muita diferença. E no caso da criança, eu acho que deve como é que diz? Seguir os conselhos dos pais, né? No caso, e tudo o que acontecer de errado, desculpe aí que fugiu aqui da cabeça, e tudo que a criança considerar que não está normal, anuncia para sua mãe, para os seus pais, os mais responsáveis. Se os pais não acreditarem na criança, no adolescente, converse com a pessoa mais responsável, mais próximo da família, né? Vizinho, professores. Pois é, isso aí que eu ia falar, né? Existe a questão aí quando a criança está sofrendo esse abuso em casa, ela se apega muito ao professor.
Mas no mundo que a gente vive hoje, né, a gente vê aquele professor lá no Nordeste, né, que abusou de 12 crianças. Então tem que tomar cuidado até para quem você vai recorrer, né? Porque na maioria das vezes esses abusadores, eles têm uma certa autoridade, têm um certo status, né? E fica difícil a lei chegar até eles, porque nesse país é desse jeito, né? Como infelizmente existe caso até de pessoas ligadas à religião, né? Pois é, também. Então, fechar esse assunto? Vamos rodar mais uma música aí antes de chamar a entrevista. Quem você oferece aí agora? A gente pede desculpa aí dos ouvintes se achou esse assunto muito longo. Nos ajude a colaborando aí na sua ideia a respeito do assunto. Se você diz, foi muito cansativo o assunto, comente com a gente aí, participe com a gente. Agora vamos de música. A música que vem vai ser de novo vou colocar Cazuza. Pode ser? Tá bom. Cazuza, Luz da Piedade. Pode falar. Eu acho que ficou muito cansativo, não? Eu acho que era por isso que o Marco Antônio tava ligando, não? O Marco Antônio ligou com... eu não li um parágrafo. Foi? Ele mandou mensagem? Não mandou não pra mim não. Para a filmagem.